Sou o aluno Lohan Rezende da Costa, da turma 3, do curso de Logística da Universidade Unigran Rio, Duque de Caxias. Vim aqui falar sobre o desvio padrão. O desvio padrão é a medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica quanto um grupo de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. O desvio padrão, mostrado pela sigla DP, é calculado usando-se a seguinte fórmula, sendo símbolo de somatório, indica que temos que somar todos os termos desde a primeira posição até a posição n. XI, valor na posição i no conjunto de dados. NA, medida aritmética dos dados. N, quantidade de dados. Aqui eu coloquei um exercício. Vamos resolver cada passo da fórmula separadamente para tornar mais fácil a compreensão. Para o cálculo do desvio padrão é necessário calcular a medida aritmética. MA é igual a 23 mais 25 mais 28 mais 31 mais 32 mais 35. Isso tudo dividido por 6, porque é o número de elementos que temos. Obtemos o resultado de 174 dividido por 6, que é igual a 29. A segunda parte, vamos fazer agora a soma da subtração de cada termo pela medida e elevado ao quadrado. Aí colocamos todos os elementos que estava somando na medida aritmética, menos o resultado da medida aritmética, que no caso é 29, isso elevado ao quadrado. Fizemos a subtração, logo obtemos algum resultado negativo, colocamos entre parênteses e elevamos ao quadrado. No final, obtemos o resultado de 92. Dividindo o valor dessa soma pelo número de elementos somados, no caso 92 dividido por 6 é igual a 15,33. Por último, retiramos a raiz quadrada deste valor. Raiz quadrada de 15 dividido de 15,33 é igual a 3,91. Aqui eu coloquei outro exercício. Uma soma, mesma avaliação foi aplicada a 4 grupos com quantidades diferentes de pessoas. A nota mínima e máxima de cada grupo são dispostas na tabela. Aqui tem uma tabela: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, quantidade de pessoas, a mínima e a máxima. No caso são as notas. Considerando a medida de cada grupo como a medida aritmética entre as notas mínima e máxima, determina o desvio padrão das notas em relação aos grupos, considerando até a segunda casa decimal, para a simplificação dos dados. Como as quantidades são diferentes em cada grupo, fazemos a medida aritmética de cada um, depois a ponderada entre os grupos e a medida aritmética. Vamos começar por ela. Grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Obtemos um resultado de 7,5 no grupo A, de 9 no grupo B, de 10 no grupo C e de 10 no grupo D. Aí a medida ponderada entre os grupos, e a medida ponderada 7,5 vezes 8, mais 9 vezes 12, mais 10 vezes 10, mais 10 vezes 14. Isso sobre a quantidade de pessoas por grupo. No caso, grupo A temos 8, no grupo B 12, no grupo C 10 e no grupo D 14 pessoas. Aí obtemos o resultado de 408 dividido por 44, que é igual a 9,27. Vamos calcular o termo agora, onde XI é a medida de cada grupo. No caso, vamos fazer essa subtração, o resultado da medida aritmética menos o resultado da ponderada, isso elevado ao quadrado. Fizemos
a organização dos números, obtemos um resultado, alguns negativos, colocamos eles entre parênteses e elevado ao quadrado. No final, obtemos um resultado de 4,26. Dividindo o valor da soma pelo número de grupo. No caso, o valor da soma é 4,26 e o número de grupos são 4. No caso, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Isso é igual a isso, e o resultado disso dá 1,06. Retiramos a raiz quadrada desse resultado. Raiz quadrada de 1,06 é igual a 1,03.